Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal. Sabadão, dia 15 de fevereiro de 2025, ano passando voando, e um sabadão aí recheado de jogos, mas vocês precisam tomar cuidado. Eu tenho que deixar vocês alerta aqui, porque esse fim de semana que tá cheio de jogos aí, é um jogo que é pré-Champions para os principais times do mundo. Por isso que vocês vão ver aí no vídeo. Eu pulei Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, que é um clássico lá na Alemanha, e vários outros times que estão envolvidos na Champions League, que no meio da semana vai ter o jogo decisivo, o jogo de volta. Então tome muito cuidado com as escalações, muitos times podem poupar jogadores, e todos esses times envolvidos aí, eu só fiz duas tips pra gente no jogo do Real Madrid e do Milan. Vou falar pra vocês também uma duplinha que eu separei lá em Portugal, que tá muito boa. Vou falar do jogo do Botafogo, obviamente, que é a especialidade da casa, e vou falar um pouco também do clássico Fla-Vasco, que vai rolar no Maracanã, depois do Flamengo e Botafogo que pegou fogo, saiu briga no final. Esse Fla-Vasco também promete, vou falar desse jogo também. Mas antes, peço para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal e bora para mais um vídeo. Então vamos embora começar lá pela Espanha, porque o jogo é meio-dia e 15, jogo do Real Madrid, Osasuna e Real Madrid jogando de visitante. E esse jogo eu já falei, tome cuidado com a escalação do Real Madrid. O que me agrada eu já vou adiantar aqui para vocês, é gol no segundo tempo. Vamos pegar um intervalinho de gol entre 1 a 3 gols no segundo tempo. E eu vou explicar para vocês, a maioria já conhece o Real Madrid, mas eu preciso falar que o Real Madrid é um time que gosta muito de acelerar o jogo no segundo tempo, independente da formação que vai entrar em campo. De todos os times envolvidos aí, o Real Madrid e o Manchester City, eu acho que tem um jogo que o mundo vai parar para assistir. O Real Madrid fez uma virada incrível contra o City no final do jogo, em 5 minutos virou o jogo. Então, acho que pode poupar alguns jogadores por dois motivos. Porque tem esse jogo no meio da semana e porque se desgastou muito no jogo de ida, nessa virada aí histórica, mais uma virada histórica do Real Madrid. Então pode poupar alguns jogadores, fiquem de olho se vocês forem pegar alguma coisa a favor do Real Madrid. Eu prefiro pegar um golzinho no segundo tempo aqui, como eu vou falar para vocês. E também quero trabalhar no mercado de cartões. Dois mercados para a gente criar uma aposta para esse jogo e já deixar a tip pronta para vocês aqui. Os últimos 10 jogos do Real Madrid saíram gol no segundo tempo. Quando ele não fez gol, ele tomou, que foi aquele gol do Espanhol, que muita gente deve ter tomado head aí, Espanhol aí na zona de rebaixamento, ganhou de 1 a 0 do Real Madrid. O mundo inteiro deve ter ido a favor do Real Madrid, tomou head, mas acontece também. E quero ir com menos de 7 cartões também nesse jogo. Por quê? O árbitro que vai apitar esse jogo, ele apitou 11 jogos. Em 4 desses 11 jogos, ele deu 7 ou mais cartões. Essa é a linha que eu quero trabalhar, under 7 cartões. Aí você vai falar assim, porra, mas se em 11 ele deu 4, tem o risco. Só que o Real Madrid é o time que menos leva cartões na La Liga, então a gente tem que levar isso em consideração. E joga contra o Osasuna, que é o 5º time que menos leva cartões na La Liga. Então a gente tem um árbitro que em 11 jogos, em 4 só ele deu 7 ou mais cartões, e a gente tem dois times que levam poucos cartões. Então essa linha de menos de 7 cartões é interessante para a gente trabalhar. E assim vai ficar a nossa aposta. Intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo e menos de 7 cartões. Odd 1,69 para mim tá alta para a probabilidade que a gente tem de pegar esse green aí. Então essa é a nossa primeira tipzinha do dia, Real Madrid e Osasuna, odd 1,69. Intervalo de gols entre 1 a 3 no segundo tempo e menos de 7 cartões. Indo lá para a Itália, especialidade da casa, jogo às 4h45, a gente tem Milan e Verona. O Milan é um time que eu tenho 99% de certeza que vai poupar. Perdeu o primeiro jogo contra o Feyenoord na Holanda e agora vai jogar na Itália no meio de semana para tentar virar esse resultado pela Champions League. Então, já que precisa reverter uma situação, um jogo difícil contra o Feyenoord, acho o Milan um time melhor, tem tudo para reverter. Então, mas eu acho que vai poupar sim seus principais jogadores nesse jogo contra o Verona, mas também não tem como a gente ficar de fora aí de um intervalinho de gols, pelo menos. Por falar nisso, nesse intervalo de gols, eu até queria a opinião de vocês aí, porque tem muita gente que ainda tem dúvida sobre intervalo de gols. Eu vou pegar, por exemplo, vou aproveitar que eu estou falando desse jogo e vou explicar melhor, para quem ainda não consegue. Isso tem na maioria das casas hoje em dia, tá? Intervalo de gols a favor do Milan, entre 1 a 3 gols. O que a gente precisa para isso acontecer? A mesma coisa foi no jogo do Real Madrid.
Intervalo de gols entre 1 a 3 gols significa que a gente precisa de 1, 2 ou 3 gols. Se não tiver gols, e se passar de 3 gols, tiver 4 ou mais gols, é red. Então, isso que significa um intervalo de gols. Muita gente tem dúvida ainda, então vale a pena eu explicar aqui para vocês. Não vamos trabalhar na vitória seca do Milan, por esse motivo que eu acabei de falar. O Milan provavelmente vai poupar seus principais jogadores, mas não tem como ficar de fora. E vamos pegar também o mercado de cartões, que a gente gosta muito. E o mercado de cartões é mais simples. A gente vai pegar menos de 4 cartões para o Milan e pelo menos um cartãozinho para o Verona, que é um dos times que mais levam cartões na Série A italiana. Isso dá uma odd de 1,66 e me agrada muito. Vocês podem ver que eu estou tomando muito cuidado aí com os times que estão envolvidos, tanto que eu separei poucos jogos aqui, tá aqui no papel. Muita gente zoa, cara, fala assim, pô, papel e caneta quando eu falo para anotar, mas eu faço isso até hoje, cara, né? A galera fala aí de tecnologia e tudo mais, mas eu anoto tudo mais importante, assim, as coisas que eu tenho que lembrar, destaco as coisas que eu tenho para falar para vocês aqui, que eu tenho que acompanhar ao vivo até hoje. Uso aqui, ó, papel, caneta. Foi desse jeito que eu me tornei lucrativo, então não tem por que mudar. Assim tá dando certo e assim vai continuar. O meu papelzinho aqui, caneta, fico olhando aqui o notebook também para me ajudar. A gente não precisa de muita coisa assim para conseguir fazer as nossas análises. Então vamos embora, continuando e recapitulando para vocês aqui a nossa aposta no jogo do Milan. Intervalo de gols do Milan, entre 1 a 3 gols, menos de 4 cartões do Milan, que é um dos times que menos levam cartões na Série A italiana, e pelo menos um cartão para o Verona, odd 1,66, para mim tem muito valor. Essa é a nossa segunda tip do dia. Segunda tip barra análise, barra palpite, aqui a gente faz tudo de uma vez só. Seguinte, antes de deixar para vocês aí a duplinha de Portugal, vamos dar uma passadinha aqui na Premier League, que eu sei que a maioria gosta de acompanhar, mas repetindo, vou insistir aqui para vocês, tem que tomar muito cuidado aí, ficar com o pé atrás com os times que estão envolvidos na Premier League. Mas vou dar uma passada aqui, vou falar de 3 jogos aqui. Aston Villa, Ipswich, meio-dia. Gosto da vitória do Aston Villa aqui, só que a odd está muito esmagada nesse momento. Então, a partir de 1,60, a vitória do Aston Villa, eu gosto, me agrada muito. E caso o Ipswich saia na frente, uma dupla chance do Aston Villa também me agrada. Acho muito difícil o Ipswich arrumar alguma coisa aqui nesse jogo, mas dá pra gente ficar de olho aí. Se bater 1,60, 1,70 a vitória do Aston Villa, vale a pena a gente fazer investimento. Manchester City e Newcastle, um jogão de bola, só que o Manchester City é a mesma coisa que eu falei do Real Madrid, tá envolvido no principal jogo do meio da semana que vem, e o Newcastle também vive uma grande fase, então esse jogo aqui é muito difícil análise, até para gols também. Esse jogo vou assistir, mas para ver se eu faço alguma coisa no ao vivo ali, mas de pré-live prefiro ficar de fora. Jogo também meio-dia. Outro jogo meio-dia também que eu gosto é Southampton e Bournemouth. Porque esse jogo aqui, se vocês quiserem pegar alguma coisa a favor do Bournemouth, dá para pegar, mas para botar num bilhetinho, dupla chance, empate anula, porque a odd que tá agora para pegar pré-live jogando fora de casa, Southampton desesperado, provavelmente vai cair para a Série B, para Championship na verdade, né? Que eles falam lá na Inglaterra, mas se quiser fazer um bilhetinho aí, colocar no bingo, empate anula, dupla chance do Bournemouth, também tem valor. Dando uma passada lá na Itália também, nosso salão de festas. Atalanta e Cagliari. Atalanta é mais um time que está envolvido na Champions League, então fiquem de olho, muito cuidado. A Atalanta é favorita ainda, mas é melhor no ao vivo. Se a Atalanta poupar todos os seus jogadores, porque perdeu inclusive o primeiro jogo, também tem que reverter um resultado. Vai jogar na Itália, mas tem que reverter um resultado, jogo difícil. Na verdade, Champions League não tem jogo fácil, né? Ainda mais quando você tem que reverter um resultado. Então a Atalanta provavelmente vai poupar. Tome muito cuidado com esse jogo, porque o Cagliari também não é um time bobo. Lazio e Napoli, jogão. Aqui eu espero gols. Over 1,5 ao vivo, odd 1,60, dá pra gente pegar também. Principalmente se o jogo tiver desempatado no segundo tempo, dá pra gente pegar. Eu gosto muito do gol limite aí nesse jogo ali, a partir do minuto 60, 70, pagando 1,60, 1,70. Gosto muito de pegar gol limite nesse jogo Lazio e Napoli. E também quem gosta de apostar em cartões aí, eu também gosto. Fiquem de olho porque tem uma rivalidade grande aí entre Lazio e Napoli, então pode ser que saiam muitos cartões nesse jogo. E Milan e Verona, a gente já falou aqui, essa foi a nossa passadinha rápida, bate-bola lá na Itália. Agora eu vou deixar uma duplinha aqui para vocês lá de Portugal, que eu gostei muito aqui, analisando os jogos, os campeonatos aqui, as odds também.
eu consegui fazer uma dupla que eu gostei muito, me agradou muito. Mas antes de deixar essa duplinha, peço para vocês mais uma vez aí deixar o like de vocês, se inscrever no canal. A gente vê que muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal aí, compartilha com os amigos de vocês também para ajudar o nosso trabalho a continuar. E bora para nossa duplinha, que é a seguinte: a gente tem o Santa Clara, 5º lugar no Campeonato Português, faz uma boa temporada, inclusive com o técnico Vasco Matos, que o Botafogo estava tentando negociar aí com ele. Chegou a ser entrevistado pelo John Textor, foi da Argentina contra o Brasil, sub-20. É uma mãe esse sub-20 do Brasil. Mas vamos lá, voltando aqui à concentração. Faz uma boa temporada, o Santa Clara está em 5º lugar, ainda sonha com uma vaga em uma competição internacional no Campeonato Português, o que seria um fato histórico para o clube. E o Benfica está em 2º lugar, joga fora de casa, e o Benfica é mais um clube daqueles que estão envolvidos na Champions League. Benfica tem um resultado bom a seu favor, mas provavelmente pode poupar. Então a gente vai pegar um handicap mais 1,5 para o Santa Clara. O que significa esse handicap? O Santa Clara pode até perder por 1 gol de diferença, que a gente ainda tem o Green. Para completar a nossa dupla, a gente vai no jogo do Sporting, que é mais um time que está envolvido na Champions League. Eu avisei lá no começo do vídeo, a gente vai ter que tomar muito cuidado, ser muito cauteloso. Na verdade, a gente tem que ser cauteloso sempre, né, para fazer as apostas. Mas esse fim de semana, com os clubes envolvidos, os principais clubes envolvidos na Champions League, a gente tem que ficar com o pezinho atrás ali na hora de fazer o nosso investimento. Contra o Arouca, só que o Sporting joga em casa. E o Sporting, a situação do Sporting aqui no campeonato, é líder e está a 4 pontos na frente do Benfica, que é outro jogo da nossa dupla. Então, como o Benfica tem um jogo fora de casa, eu acho que o Sporting vai fazer de tudo para ganhar esse jogo aí, mas não tem como a gente também pegar uma vitória seca com o Sport bem alternativo, como deve ir para o jogo. Então a gente vai pegar um intervalo de gols, que eu já expliquei para vocês aqui nesse vídeo, entre 1 a 4 gols do Sporting. Então, recapitulando, tá na tela aí nossa dupla lá de Portugal. Handicap mais 1,5 para o Santa Clara, que pode perder até por 1 gol de diferença, empate também é nosso. Intervalo de gols entre 1 a 4 gols para o Sporting, a favor do Sporting. O Sporting precisa fazer 1, 2, 3 ou 4 gols. Odd 1,62, essa é a duplinha que eu separei pra gente lá no Campeonato Português e acho que tem muito valor. E agora, vamos falar de Botafogo. E desde o começo dessa minha jornada aí como tipster, compartilhando minhas apostas com vocês, eu sempre falo para vocês que vocês têm uma vantagem em fazer suas apostas em jogos do Botafogo quando eu indico aqui. Eu posso falar isso com autoridade sim, porque em 2 anos já seguidos a gente teve um lucro absurdo em jogos do Botafogo, 2023, 2024. 2023 teve aquela derrocada lá e mesmo assim, nosso lucro foi absurdo, porque eu não fico pegando as coisas a favor do Botafogo, vitória seca e etc. Aqui não tem clubismo, a gente vai com base nas informações que a gente tem. Então essa é a vantagem que vocês têm. 2024, então, a forra foi maior ainda no Botafogo e a gente vai tentar que 2025 seja ainda melhor. A gente já está muito lucrativo nos jogos do Botafogo e vamos tentar pegar mais um win nesse jogo de hoje. Então é o seguinte, recebi informações de uma pessoa ligada ao Botafogo que no vestiário, depois do clássico contra o Flamengo, os principais jogadores pediram para jogar esse jogo contra o Boa Vista. Por quê? Naturalmente eles seriam poupados, porque quinta-feira tem o primeiro jogo da final da Recopa contra o Racing na Argentina. Então, naturalmente, os principais jogadores seriam poupados, mas eles pediram para jogar, já que no outro fim de semana, no clássico contra o Vasco, aí sim eles serão poupados, independente que é clássico, serão poupados, porque aí é um jogo no meio das finais aí da Recopa, que é muito importante para o Botafogo. Então, é o seguinte, o Botafogo deve ir com alguns dos seus principais jogadores, e tem um fator também, que está chegando o Cláudio Caçapa. Agora ele vai ser auxiliar permanente, né, que virou moda aí nos últimos anos, ter essa função no futebol. Então o Cláudio Caçapa já chega para assumir, os jogadores gostam dele, o Carlos Leiria não estava satisfazendo o elenco, principalmente a torcida também. Então espero ver um Botafogo com uma cara melhor para esse jogo contra o Boa Vista, mesmo que seja lá em Bacaxá, em Saquarema o jogo. Então vamos trabalhar no intervalo de gols entre 1 a 3 gols do Botafogo e mais de 3 cantos para o Botafogo. A gente estava pegando green direto nesses mais de 3 cantos para o Botafogo. Contra o Flamengo, a gente foi com menos de 6 cantos para o Botafogo, porque sabia que ia jogar de forma reativa, e o Botafogo só teve 2 cantos no jogo, pegamos também.
Então, para esse jogo contra o Boa Vista, a gente vai no intervalo de gols do Botafogo entre 1 a 3 gols e mais de 3 cantos para o Botafogo, até porque o campo lá é pequeno e sai bastante canto, geralmente, nos jogos de lá. Odd 1,61 para mim tem muito valor nesse jogo, que é especialidade da casa. Quando as coisas não acontecerem nos jogos do Botafogo, vocês podem me cobrar sim, porque eu tenho certeza que nosso resultado vai ser muito bom em 2025, ainda melhor do que 2024. Essa é a nossa quarta tip já aqui no vídeo de hoje. Vamos deixar agora o clássico carioca para o final, Vasco e Flamengo no Maracanã. Primeiro eu quero dizer uma coisa aqui, que se tivesse o handicap mais 2.0, handicap asiático mais 2.0 a favor do Vasco, pagando pelo menos 1,55, 1,60, eu pegaria. Não acho que o Vasco vai ser goleado nesse jogo. O estilo do Carille não tem dado certo quando o Vasco tem que propor o jogo. Mas nesse jogo, acho que o Vasco vai jogar fechadinho contra o Flamengo e vai até conseguir. O Botafogo, ele foi desentrosado, sem técnico contra o Flamengo, conseguiu dificultar o jogo dessa forma. Acredito que o Vasco vai entrar da mesma forma. Então, se tivesse alguma casa aí pagando uma odd até 1,60 para pegar esse handicap 2.0 para o Vasco, eu pegaria. Como não tem, como está bem abaixo, o que eu quero para esse jogo? O Flamengo fez 3 clássicos esse ano, 2 contra o Botafogo e 1 contra o Fluminense. Nos 3 clássicos, ele teve bem mais escanteios do que o seu rival, seu adversário. O Vasco fez um clássico contra o Fluminense, ele teve nenhum escanteio, ficou afunilando o jogo, ele jogou sem ponta praticamente, e acredito que esse jogo contra o Flamengo ele vai ficar se defendendo. Esse jogo contra o Fluminense, o Vasco teve nenhum escanteio, o Fluminense teve 4. Então, o Vasco perdeu em escanteios e o Flamengo ganhou em escanteios nos 3 clássicos que jogou. E ganhou bem. E não foi por um escanteio só não, só contra o Fluminense, foi assim. Então, eu acredito que o cenário para esse jogo, para esse Flamengo e Vasco, vai ser bem parecido com o Flamengo e Botafogo, que a gente teve na semana passada, no meio da semana agora. Acredito no Vasco jogando de forma reativa e o Flamengo para cima. E além do que, o Flamengo é o time mais arrumado atualmente. Está com o técnico, Felipe Luiz, desde o ano passado, encaixando o time a cada rodada que passa, a cada vez que passa. Então eu acredito no Flamengo em cima do Vasco para esse jogo. E acredito também em gol do Flamengo. Repito que eu não acredito numa goleada do Flamengo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o intervalo de gols do Flamengo de 1 a 3 gols. Não acredito que saia mais do que isso. E vamos pegar também Flamengo para ter mais escanteios que o Vasco. Odd 1,75 para mim está muito alta e acho que vale o nosso investimento aqui nesse clássico carioca. Vou recapitular para vocês e está aí na tela também. Odd 1,75. Flamengo para ter mais escanteios e intervalo de gols entre 1 a 3 gols do Flamengo. Para mim, essa é a boa do clássico carioca. E não sai daí não, que eu vou deixar agora o bilhete para vocês, que eu deixo todo final do vídeo e tem dado muito certo. Se vocês quiserem voltar aí os vídeos anteriores e conferirem lá, vocês vão ver que a gente tem acertado muito essa odd, todo dia uma odd 2, que é o projeto, o nome do projeto que eu falo aqui para vocês. Deixe lá no grupo free. Aliás, quem não está lá no nosso grupo free ainda, o link está na descrição, é só vocês clicarem lá, 100% gratuito, vocês não precisam pagar absolutamente nada para participar, assim como aqui no canal. Então, para fechar, bilhetinho na tela para vocês, odd mais de 2 dessa vez, nesse sabadão aí, pra gente tentar dar uma alavancada na banca. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até amanhã, tamo junto e boas apostas para geral.